Estamos aqui novamente para mais um papo de governança. Hoje com meu amigo Henrique Domakoski. Tudo bem, Henrique? Tudo jóia. Prazer aí estar com você, batendo esse papo. Maravilha, eu que agradeço aí a tua participação. O Henrique é empresário, fundador da Troc, é vice-presidente da Associação Comercial do Paraná. E hoje está aqui para a gente bater um papinho sobre governança e principalmente a ideia é a gente falar um pouquinho de como que a governança ajudou, ou como que foi a experiência em termos de governança, levando em consideração aí o evento de liquidez, né, do qual o Henrique teve experiência recentemente, dá para dizer recentemente ainda, né, Henrique? Dá Então, prazer, dá prazer. conta um pouquinho pra gente, para quem não conhece, conta um pouquinho do histórico da Troc, como que surgiu, né, a ideia, da onde se iniciou isso, conta um pouquinho da jornada de governança e o evento de liquidez, e aí a gente vai batendo um papo. Boa. Bom, primeiro, mais uma vez, Maurício, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco da experiência, né, o que a gente aprendeu ao longo da jornada. Como você disse, meu nome é Henrique Domakoski, eu sou empreendedor. E aí, já puxando um pouco o gancho, né, da onde que surgiu onde começou a Troc, a ideia da Troc. Eu fui estudar no MIT, né, e aí, no caso, eu fui com a minha esposa, a gente era recém-casado, tinha poucos anos de casamento. Aí eu fiz MIT, fez Harvard, e a gente foi muito, né? E aí eu fui muito com essa cabeça empreendedora, né? De encontrar oportunidades, estando lá, isso é uma experiência, acho que só quem tem a oportunidade de vivenciar isso, né? Contato com universidades como o MIT, Harvard, Stanford, enfim, tantas outras, né? Que tem esse mesmo perfil, que é um ambiente que quase que te impulsiona, te empurra para você construir algo novo, para você quebrar o status quo. Então, tem esse environment lá que é diferente, né? E aí eu ficava buscando, né? Sempre o que fazer, né? O que fazer quando voltar para o Brasil. A gente tinha muito claro que a gente queria voltar para o Brasil, não queria ficar por lá. Muito embora muita gente falasse, era o segundo ano do governo Dilma, então o Brasil estava num momento bem desafiador, para dizer o mínimo. E aí, e aí muita gente fala, pô, se não voltar, etc. Mas a gente queria voltar. E aí, com isso em mente, né? Tá, o que a gente pode fazer, não só como business em si, não só como negócio bom, mas como algo que de fato gerasse valor para a sociedade, né? Que você quebrasse o status quo atual e impactasse positivamente a sociedade. E foi meio que nessa procura, né, que surgiu a Troc. E sendo mais específico, a minha esposa estava grávida, né? A gente estava grávida da nossa primeira filha, Maria Júlia, e, e a gente foi fazer enxoval, né? Obviamente, eu estava nos Estados Unidos, já estava lá, fui fazer enxoval, que muito brasileiro faz, né? E isso com a cabeça de oportunidade de negócio, né? E eu sou uma pessoa muito pão dura, por essência. Enfim, quem me conhece sabe, eu não gosto de gastar dinheiro. E um pouco com isso em mente, fazendo um enxoval, né? Olhando, cara, tudo isso é muito caro, tal, e a criança vai usar pouquíssimas vezes, vai crescer, a gente vai perder, tal, e aí que deu esse estalo de, pô, por que não, eventualmente, né? É, daí, quem sabe, tem um business, né? E a gente foi estudar um pouco mais esse mercado de second hand lá fora, e de fato era um mercado que estava crescendo bastante, a gente já tinha alguns players, enfim, já muito bem posicionados, tal, e aí que foi a inspiração, né, para começar a Trog. Isso do meu lado, tá? Que fique claro, porque eu fundei com a minha esposa, com a Luana, e você pergunta para ela, a história dela é um pouco diferente. Mas, enfim, o- foi mais ou menos aí que começou a gente entender que aquilo tinha uma oportunidade de negócio clara e começou a validação a partir daí, né? Então, chegando no Brasil, a gente começou o negócio, aí e é muito interessante porque se você vai fazer um racional, né, dos números, você vê, e isso é importante dizer que, voltando aí, vai, quase 10 anos atrás, quando a gente fala de second hand hoje, de brechó, etc., é um mercado já muito mais disseminado, né? Apesar de que ainda pouco perto da onde a gente acredita que pode chegar, mas é um mercado muito mais, enfim, de certa forma,
né, se consolidando, né, e as pessoas aceitam mais. Se você volta 10 anos atrás, né, geralmente quando se falava em brechó e roupa usada, era aquele, o que vinha em mente era aquele ambiente escuro, né, com cheiro ruim, experiência ruim, né, não era um ambiente muito agradável, assim. Então, e aí a gente olhando, se a gente começou a fazer algumas pesquisas, né, e entendeu que, caramba, tá caindo fone aqui, mas que no mundo inteiro as pessoas usam de 20 a 30% do que elas têm no armário, né? E os outros 70, 80%, né, que eram ativos inutilizados, vamos dizer assim, as pessoas não faziam nada, né? E por outro lado, você tinha muita gente que gostaria de ter acesso a esses produtos, né? Na grande maioria das vezes produtos de muito boa qualidade, por um preço, enfim, por um preço acessível, né? E aí, se você faz um recorte para a época também, né, a gente tinha vivido ali, tinha um boom econômico do Brasil grande, com que fez que muita gente acendesse e começasse a consumir marcas e itens que enfim, não tinham costume. E aí, e a gente estava vivendo uma crise, então a gente via muita gente que mudou seu hábito de consumo, subiu para, né, outro padrão, começou a consumir outras marcas, e aí gosto é um negócio difícil de regredir, né? Então, e aí elas se viram numa situação que não poderiam continuar comprando, consumindo aqueles mesmos itens, então viram no second hand uma oportunidade para tal. Então, assim, resumindo um pouco a história, né, a gente identificou essa oportunidade e começou, enfim, aí começou todo passo a passo de qualquer negócio, né, com muitos desafios, né, eu sempre brinco que empreender é uma montanha-russa de emoções, né? Um dia você é o herói, outro dia você, enfim, não vale nada, é a pior pessoa do mundo, mas graças a Deus, assim, aos poucos a coisa foi dando muito mais certo que errado, né? E até se tornar um dos maiores players de second hand, de economia circular, uma das grandes referências do Brasil. A gente é muito feliz em dizer que a gente contribuiu para o mercado de second hand que tem hoje no Brasil. Certamente a gente foi um dos players que ajudou a chegar onde está. Parabéns aí pela tua jornada, né? Bem legal a história. E aí, nessa jornada, você contou ali com alguns apoiadores, né? Com alguns conselheiros, você teve investidores, conselheiro externo. Como que funcionou, né? E como que foi essa preparação até, né? Para começar a dar informação para o conselho e esse processo de amadurecimento da governança de vocês. Então, vamos lá. É interessante, né, que a governança era quase algo que a gente fazia sem saber que tinha esse nome, né? Mas como a gente nasceu com uma lógica muito de startup, né, de você crescer de forma acelerada, fazer várias rodadas de investimento, etc. Então, e para você fazer essas rodadas, né, obrigatoriamente e ter sócios, né, quando você faz rodada de investimento, você tem sócios. Então, obrigatoriamente você tem que se preocupar, né, em estar minimamente organizado, né, no que diz respeito aos principais indicadores do negócio, né, tanto para a gestão, obviamente, né, mas também para você, né, prestar contas e tirar o melhor proveito desse conselho, que é algo muito interessante. Quando você está começando, né, você não tem muitas das vivências, você poder contar com conselheiros, advisors externos que já passaram muitas vezes por aquilo que está passando é super importante, né? É uma oportunidade grande. Então, a gente sempre teve essa preocupação de ter minimamente estruturada essa governança, né, enfim, quase que prestar contas para os nossos, seja para ajudar nas rodadas de investimento, seja, né, para a gestão, obviamente, mas também para prestar contas e absorver, né, o melhor desses conselheiros. Só que aqui, acho que isso aqui esse é um ponto muito interessante, né? Que quando a gente fala de governança, até porque é algo que foi entrando na moda, né? Ficando mais difundido. é, mas acho que tem uma frase, né, que eu escutei de um dos criadores do Booking.com, né? Ele foi CEO do Booking.com, que é o Keith Collen,
e ele fala, acho que certa vez perguntaram para ele, né, que dica ele dá para quem quer empreender, para quem vai fundar uma startup e tal, e ele falou três palavras, né, que é speed, 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 ou seja rápido, né? Porque se você olha em mercados mais tradicionais, né, é muito comum você se preocupar, né, muito com processos, em deixar a coisa bem estruturada, bem ajeitada antes do próximo passo. Já quando você olha o mercado, né, startups, vamos dizer assim, se você for esperar muito para deixar tudo 100% redondo, a coisa já mudou, né? Então, a coisa já mudou. Você tem novos competidores mudaram de posição, te passaram, o cenário mudou. Então, assim, é muito importante, né, a ideia de você ter uma organização, obviamente, mas também saber, né, se equilibrar ali um pouco entre a calma e o caos, né? Você não tem que esperar estar tudo 100% azeitado, processo estabelecido para dar o próximo passo. Eu acho que você tem que estar confortável também, um pouco nessa desordem, né? Quase que uma desordem controlada para você continuar o pace que você precisa para chegar onde você quer chegar. E hoje, eu acredito que até com esse mundo acelerado que a gente vive, né, a gente vê AI aí, certo, revolucionando os negócios, eu acho que essa lógica não vale só para startup. Eu acho que cada vez mais empresas, né, ditas tradicionais, né, precisam ter essa lógica de speed, 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 né? De forma o mais organizado possível, né? Mas não pode, acho que uma coisa enfim, acho que é speed, certo controle, né? Mas sem travar você a ponto de você perder para outros players e se tornar irrelevante nos negócios, né? No mercado. E acho fantástico isso, porque, bom, meu público geralmente é mais média empresa do que startup, né? Mas eu também acho que isso que você falou se aplica perfeitamente para as empresas de médio porte. E não só por conta da velocidade, mas também por conta do custo, né? Você pensar assim, puxa, quando você fala de governança, muita gente pensa em companhia aberta, aquela estrutura, né, bem engessada, com conselhos de 9 membros, etc. Auditoria Pelo independente. branco, né? Cara, né? Exatamente. E talvez não precise de tudo isso, né, para uma média empresa, ou pelo menos você tem uma jornada de governança, está aí amadurecendo, e a jornada é a mesma, né? Às vezes você tendo, eu gostei, né, do teu paralelo entre, como que é, entre a calmaria e o caos, né? Você ter um mínimo de organização, não precisa ser aquela organização numa companhia aberta, acho que nem é saudável, né, você ter uma organização, uma governança maior, uma estrutura muito mais complexa do que você precisa, mas você precisa ter, né, esse equilíbrio e a estrutura adequada. E, e quando você fala de velocidade, é, e aqui eu trouxe um pouquinho o quesito custo também. Você que já começou mais organizado, né, Henrique, como você falou, você nem sabia que isso era governança, mas já tinha algumas práticas, algumas boas práticas. É muito mais fácil, né? É muito menos traumático, provavelmente, que você colocar a casa em ordem, você se organizar, você ir estabelecendo melhores práticas de governança, né? Diferente de você começar tudo bagunçado e de repente querer reorganizar a casa inteira. Foi isso que você percebeu, assim, a forma como vocês começaram, né? O negócio, a forma como vocês se organizaram desde o início, facilitou essa tua jornada de governança? Te gerou menos despesa, menos traumas e possibilitou uma adequação às recomendações do conselho de forma mais ágil? Sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, né? Primeiro que até para você receber, falando de conselho, né, que você colocou, né, de fato, quando a gente fala de conselho, geralmente a impressão que as pessoas têm é isso, né, grandes companhias de capital aberto, tal, para as pessoas, né, enfim, muita formalidade, e não necessariamente, né, você consegue, e até, às vezes, é até salutar, né, a gente vê até o movimento hoje de empresas, mesmo grandes empresas, trazendo pessoas para participar do conselho com um background diferente, né, em mercados diferentes do que aquela empresa atua, justamente para poder dar essa contribuição que muitas empresas não têm, né? Então, acho que isso é algo importante de falar. Mas
o fato de você ter, né, minimamente desde o início essa governança te ajuda, e para nós ajudou muito em muitos quesitos, né? Primeiro que é uma condição é, necessária, você fazer rodar de investimentos, você vai atrair sócios, né? Você tem que ter a casa em ordem até para poder, de certa forma, se vender, né, para eles, até para eles entenderem quem você é, como você está olhando as coisas, como a empresa está organizada, depois para tirar mais proveito, né, das pessoas que estão ali no conselho para te ajudar, para contribuir. É, e, e acho que e tudo também são etapas, né, porque são estágios diferentes, necessidades diferentes. Eu lembro que em certo momento teve uma pessoa que a gente contratou para a empresa, né? Enfim, tinha um perfil, uma experiência maior, né, do que a gente estava acostumado a contratar, uma pessoa mais sênior, e aí ela veio com essa preocupação, né, de colocar a casa em ordem. Então, ela chegou, passou um bom tempo, né, ali só organizando as coisas, né, tinha alguns processos que a gente poderia melhorar, etc. E, e eu lembro que até isso gerou insatisfação para mim. No começo, eu falei, caramba, essa pessoa, né, a gente não vai olhar para frente, né, não vai produzir, né, a gente com vários desafios, né, várias oportunidades surgindo e a gente querendo aproveitar e a pessoa olhando para trás e, pô, né, até questionei, será que acha que a gente errou nessa contratação, tal, não sei o quê. E a pessoa se provou totalmente certa e eu, né, totalmente errado, porque esse passo para trás que ela deu em trazer uma outra sofisticação em termos de organização foi muito importante, né, para sustentar o crescimento dali para frente. Mesmo quando a gente fala no próprio M&A, né, que você passa por due diligence, né, que bem, bem, bem complexas, né, enfim, é muito um detalhe. Então, isso fez bastante diferença para facilitar esse processo. Então, é isso que eu digo, você tem que saber, acho que nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Você tem que entender o nível de governança, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Você tem que entender o nível de governança adequada para o estágio que você se encontra. Perfeito. Né? E aí você falando do M&A, vocês foram venderam o negócio para a Arezzo, né? Quanto tempo deu da fundação da empresa até a venda? Foram 4 anos, 4 anos. né? Aproximadamente ali de 17 a 21, foi aproximadamente 4 anos, e foi um processo relativamente rápido, né? Teve, obviamente, bem exitoso, né? Acho que para todo mundo, né? Para todos os lados, para os fundadores, enfim, para quem comprou, para os investidores, acho que foi uma jornada bem exitosa. E teve no meio uma pandemia enfim, mudou tudo, né? Acho que mudou, acho que não existe um gestor que não mudou completamente depois que teve um intensivo, um MBA intensivo na pandemia. Então, no nosso caso, acelerou muito, porque a gente está falando de dois temas que ganharam muita relevância com a pandemia, que é a sustentabilidade e o comércio eletrônico, né? Então, esses dois temas cresceram muito. Então, o que foi muito bom no final das contas, né? Se provou sendo muito bom no começo, foi muito desafiador, mas no final das contas se provou bom para quem estava posicionado como nós estávamos. Perfeito. E quando você olha para trás, assim, né, na tua jornada da empresa, a jornada de governança até o M&A, você carrega algum aprendizado e ou algum arrependimento? Vixe, acho que aprendizados, obviamente, que vários, né? Isso é normal. É, mas acho que, assim, arrependimento de forma alguma. Eu acho que a gente fez. Acho que a jornada foi muito boa e até os tropeços que você toma, acho que ajudam você enfim, de fato aprender, né, e levantar mais forte. Acho que talvez né, se eu não tivesse tomado os tropeços, talvez a gente não teria
né, no próximo passo performado também, porque acho que fez parte do aprendizado. Então, agora o que eu vejo, e até acho que uma dica, né, algo que a gente foi muito feliz, quando num processo de M&A, eu acho que você tem que ser muito tomar muito cuidado, porque geralmente, né, quando você está sendo adquirido por uma empresa maior, a lógica é quem está sendo adquirido está enfrentando aquilo pela primeira vez. E quem está adquirindo já enfrentou aquilo diversas vezes. Então, a chance. E você, quando está num. Igual um casamento, né? Quando você está casando, está todo mundo feliz, todo mundo cheio de boas intenções. Mas é muito comum que com o tempo, né, as coisas, enfim, eventualmente não vão como era imaginado, né, por N razões, e aí você acabou que não se preparando e não se antevendo, né, a determinadas situações e, no final das contas, acaba se prejudicando. Isso é muito normal. Então, um ponto que eu digo que a gente foi muito feliz, porque a gente contou, né, com apoio, com assessoria de profissionais que, de fato, enfim, fizeram um trabalho muito bom e nos precaveram de quaisquer cenários, né, muitos cenários podem ter acontecido que eventualmente poderia ser ruim para nós. Então, acho que esse é um ponto importante ter atenção, tá? No momento de M&A, tá atento e cercar de pessoas que já tenham feito isso várias vezes, tá? Para você não correr o risco de, no final das contas, enfim, ser prejudicado como empreendedor. Maravilha, Henrique. Bom, agora está encaminhando ao final, se encaminhando aqui ao final do episódio. Queria ver se você tem alguma mensagem final para passar para os nossos ouvintes. Acho que a mensagem final, até conectando, né, com o tema aqui, é, acho que a grande diferença, né, de empresas que são bem-sucedidas ou mal-sucedidas está na capacidade de executar. E especialmente se você tá iniciando um negócio novo, não tem tanta experiência naquela indústria, acho que se cerque de pessoas que já passaram pelo que você vai passar. Isso é fundamental, seja com conselheiros informais, seja pedindo dicas. As pessoas elas estão mais dispostas a ajudar do que a gente imagina, né? Então, acho que isso é fundamental para você aumentar a chance de êxito, né, em qualquer negócio que você tá imaginando construir. Excelente. Bom, muito obrigado, Henrique. Obrigado novamente por ter aceito o nosso convite, por ter participado do podcast. Parabéns pela tua jornada. E é isso aí, um grande abraço. Boa, obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição.